muito complexa, tem muitas regras gramaticais, e as regras gramaticais não se aprendem por memorização, só se aprende usando introdução com motivação. Pode ser através de jornais. E outro assunto com motivação, temos aqui videoaulas. Hoje não existe mais desculpa para você não querer dar videoaulas, né? Videoaulas temos aí vários sites, né, de compartilhamento de vídeos, como o YouTube e outros sites muito bons assim de compartilhamento de vídeos, em que você tem um enriquecimento enorme de vídeos ali e que você pode dar dentro da sala de aula, que tiver o recurso DataShow. Hoje em dia está tudo muito fácil para você utilizar esses recursos e que aumenta cada vez mais o nível de conhecimento dos alunos. Então, eu gosto muito, eu particularmente gosto muito de dar essa introdução com motivação, que são as videoaulas. As videoaulas que são filmes e documentários. Eu vou dizer uma coisa para vocês a respeito aqui entre os filmes e os documentários. Eu não gosto muito de utilizar filmes de Hollywood, que tem muitos filmes que estão associados com alguns assuntos dentro de história e geografia, principalmente geografia, que fala de catástrofes, que tem os terremotos, né? Tem vários filmes que falam sobre, que falam de tsunamis, né? De ondas gigantescas. Eu não gosto muito de utilizar filmes de Hollywood que tem, e às vezes você tem lá os atores ali falando no seu idioma original e tem que ter a legenda. Já começa por aí, errado. Eu não gosto muito não. A desvantagem é que se você utilizar filmes, vai fazer a turma dormir, o filme você coloca o filme, vai ficando passando até o final do filme, vai desanimar os alunos vai dar aquele processo de sonolência, não vão conseguir ver o filme todo, é cansativo, porque ainda mais atuando assim o filme, né, numa escola, e não é recomendável dar filmes para poder associar com um assunto. Eu prefiro documentários. Tá aqui. Por quê? Documentários tem o narrador. Então, quando o narrador está falando de um assunto, ele está ali explicando um determinado assunto. E o que pode acontecer? O professor, na hora que está passando um documentário, já tem um narrador, ele pode pausar e ele complementar a explicação do narrador. E isso é muito bom, que também pode fazer perguntas. Então, você dando videoaulas com documentários, isso aí já anima mais o aluno, faz a turma ficar mais acordada e consegue prestar atenção na aula. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu gosto muito, que é desse vídeo aqui, que é aqui, ó, que eu pego sempre assim, que eu já converti, que eu uso muito em cada ano, esse assunto aqui, que é caçar ou ser caçado, hunt or be hunted, no seu idioma original, e a história de todos nós. Então, ó, esses dois assuntos aqui, eles são espetaculares, né? Que fala dos ancestrais, né? Da espécie humana, e a história de todos nós, que fala a respeito dos sistemas interligados. Então, isso aqui são verdadeiros assuntos documentários. Por quê? Porque tem um narrador. Então, na hora que eu estou ali passando, eu dou uma pausa e eu começo a explicar, a fazer perguntas para os alunos sobre um trecho que aconteceu no vídeo. Então, eu faço a pergunta, eu espero os alunos darem a sua resposta. Pronto, deu a resposta. Se houve um erro na resposta deles, eu explico a resposta correta e volto a dar o play, e o vídeo vai passando, e o narrador está ali falando, e pauso de novo. Se uma coisa que for chamada a atenção, que tem a ver com o assunto, pauso de novo e começo a fazer pergunta. Aí eu falo para eles, olha, todas essas perguntas que eu estou fazendo para vocês fixem bem, prestem bem atenção, porque isso aí que eu posso perguntar na prova. Então, o aluno, isso aí vai fazer o aluno prestar atenção, vai fazer o aluno ter mais atenção, motivá-los mais, porque os vídeos com documentário, tendo um narrador explicando, é melhor do que filmes, né? Particularmente não gosto de filmes de passar. O filme é aquela coisa, o filme é só a parte assim, realmente é só uma descontração, e você pode até só sugerir apenas os alunos assim, se eles quiserem, ó,
Quem quiser ver um filme a respeito desse assunto, então o aluno pode ver em casa. Não tem necessidade de passar na escola. Tá? Então, por exemplo, até na parte também está ali de geografia, né, um professor de geografia que tem assuntos que tem muitos documentários que falam sobre fenômenos climáticos e a estrutura da Terra, deriva continental, vulcões, terremotos e campo magnético. Tem muitos filmes, né, que abordam esses assuntos aqui de fenômenos climáticos, tem demais relacionado à catástrofe. Novamente, dê preferência aos documentários, que é muito melhor, que está ali passando e pode pausar e fazer as perguntas para os alunos. Então, por que eu tenho que... Então, isso evita também quando o aluno ele consegue ter essa motivação, evita no final que os alunos perguntam assim, por que eu estou aprendendo esse assunto se eu não vou utilizar isso para a minha vida? Por que eu estou aprendendo separação de sílabas se eu não vou utilizar isso na minha vida? Quer dizer, o aluno nem percebe, ele está usando separação de sílabas o tempo todo, só que ele usa de forma muitas vezes errada, porque não atenta às regras, né? Porque o professor, por mais que explique as regras, ele não atenta a isso, porque tem que explicar para eles. Como eu já falei, deu o exemplo ali, né, das palavras passado e carro, né, com 2 R e com 2 S. Tudo bem. Então, tá ali. História, introdução. Tá lá. Como é que o professor de história ele pode iniciar um assunto, assim, como é que ele pode fazer com que os alunos eles gostem de história? Como é que o professor pode fazer com que os alunos eles tenham... por que eles têm que aprender história? Aí começa aquelas perguntas que os alunos fazem. Por que eu tenho que estudar história se isso não tem nada a ver com o que eu vou seguir na minha carreira? Se é de engenharia, se é de física, química ou biologia, ou língua portuguesa. Para que eu tenho que saber história? Tem que botar na cabeça do aluno que estudar história é muito importante. Então, eu peguei aqui... Como é que eu peguei aqui uma introdução com motivação que eu li num jornal e eu acabei escrevendo aqui no caderninho, né? Olha só, está aqui escrito no caderninho, ó. Por que estudar história? Então, o professor de história, se quiser fazer com que os alunos, né, tenham interesse em estudar história, gostarem de história, mesmo que não for usar a história na sua carreira profissional, se não vai ser um professor de história também, ou se vai ser um historiador que vai trabalhar no museu, aí eu vou ler aqui para vocês a respeito, que fala assim... se eu sou um professor de história, eu chego assim na sala de aula e falo assim, gente, vamos lá, por que vocês têm que aprender história? Então, eu sou professor de história, então, o que vocês gostam de história ou não gostam? O que vocês acham que a história vai fazer parte da vida de vocês cotidiana? Aí então eu escrevo assim, tá lá. Apesar de os políticos não cumprirem o que prometem, pelo menos um deles, durante discurso no Senado, pronunciou a seguinte frase que li no jornal, e a considerei. Aliás, a transformei em resposta à pergunta citada lá acima. Eu perguntei, por que estudar história? Aí o político colocou assim, a memória e o conhecimento da própria história são patrimônios preciosos. Então, novamente, né, você vê, um político escreveu exatamente assim no jornal, a memória e o conhecimento da própria história são patrimônios preciosos. Então já está dizendo, se você... O que está acontecendo com o Brasil de hoje, todos esses desequilíbrios econômicos, né, toda a inflação que está acontecendo, essa desvalorização do dólar, valorização de novo, isso tem a ver com o que aconteceu, começou lá há 30, a 40, 50 anos, há 100 anos, e até na Idade Média, no tempo do Império, né, no tempo lá da monarquia, e está acontecendo isso até hoje por causa de uma coisa que aconteceu lá no século XVIII, tá? Então, vou continuar lendo para vocês verem. Faz muito sentido, ao meu ver, considerar a frase do parlamentar como resposta à pergunta do título. Qual é a resposta? Está aqui. Por que estudar história? Então,
vou ler novamente. Ó. Faz muito sentido, ao meu ver, considerar a frase do parlamentar como resposta à pergunta do título, porque, para conhecer a posição do Brasil de hoje, é fundamental estudar os principais acontecimentos desde a chegada dos portugueses em solos brasileiros até a época atual. Não somente sobre o Brasil, mas também a história geral, que aborda assuntos muito cobrados em provas. Primeira e Segunda Guerra Mundial, Revolução Industrial, Revolução Francesa, enfim, uma gama de fatos históricos que podem ser estudados de forma apaixonante se o professor abusar da criatividade para atrair a atenção da turma em sala de aula. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial sempre são cobrados em prova. Vocês podem ver aí no vestibular agora do Enem, né, que é agora no Brasil, vamos dizer, se está sendo realmente o caminho exclusivo para a entrada na universidade. E tem muitos assuntos muito interessantes que são na história, que vale a pena discutir, mas realmente através de vídeos. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Eu botei assim, história e introdução. Por que estudar história? O recurso que se mais utiliza assim, para estudar história, para fixar os conteúdos de história, é através de videoaulas. Videoaulas, novamente, através de documentários. Na parte de história, tem muitas videoaulas que vocês podem ver no site de compartilhamento de vídeos, com reportagem, com repórteres ali atuando, entrevistando os historiadores. E isso, nossa, é muito interessante, tem muita coisa boa que você se apaixona assim, só de você ver o que aconteceu na época da família real portuguesa, e tem assim, atores ali, né, representando, simulando de como foi toda essa história do Brasil, repercutiu a chegada de Cabral com atores. Então, novamente, eu não gosto dos filmes, assim, os filmes são ótimos, que falam a abordagem que está relacionada com a história, mas eu não, particularmente, eu não gosto muito, eu gosto mais de utilizar videoaulas para explicar, através de documentários, sobre o que aconteceu todo com nossa história, que está dividida aqui. O Brasil pré-colonial abrange a pré-história do Brasil, Brasil Tupi, em busca da terra sem mal, descobrimento do Brasil e a exploração do pau-brasil. Como tem, está aqui, ó, para vocês verem, ó, está lá, pré-história do Brasil. Então eu escrevi isso aqui, lendo jornais, lendo assim, várias enciclopédias. Eu fui aqui fazendo um resumo para você ver. Eu mesmo, você vê, é uma forma de eu também estudar, que o aluno pode adotar uma metodologia de estudo. Ó. Eu, como professor, você vê, eu estou sempre ali fazendo as minhas anotações, para poder, já que eu trabalho com pesquisa trabalho de pesquisa de inovação de metodologia de ensino, então eu também estou vendo outras disciplinas e eu consigo assim ficar por dentro, porque tem que também ter o interesse, né, de saber com os conteúdos muito importantes, né, para poder aumentar a nossa cultura, tá? O cérebro, ele gosta de trabalhar, o cérebro não gosta de ficar parado, o cérebro, ele adora aprender. Você tem que dar mais incentivo, motivação para o nosso cérebro. Se você fizer isso, o cérebro vai fazer com que você tenha sempre sua mente aberta para você aprender muito mais coisas, né? E o conhecimento é infinito. A gente vai aprendendo sempre, vai amadurecendo cada vez mais o nosso raciocínio. E isso é muito importante para você interpretar os enunciados de uma forma bem eficaz, para que você não tenha dificuldade. O que acarreta muito, então, essa introdução sem motivação, acarreta ao aluno a ter dificuldade de interpretação de texto. Então eles não conseguem interpretar um enunciado de uma questão, porque exatamente vou ver onde é que eu botei aqui. Está aqui, ó. Está lá. Despreparo na elaboração de provas em função da incompatibilidade de estilos de exercícios entre os que são praticados nas aulas e os aplicados nas provas. Bem, esse é um erro muito grave pelo seguinte: o professor, depois de explicar toda a sua teoria, ele está fazendo o quê? Ele vai começar a dar os exercícios, ele vai começar a dar algumas questões que estão no livro didático, o livro ali adotado, né? E vai passar os exercícios. Aí o que acontece, né? Então muitos alunos, né, através desse bate-papo formal, eles manifestaram uma revolta muito grande
contra muitos professores que eles dão uns exercícios simples na sala de aula,